Podeis assentar, louvado seja o santo nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, é uma honra estar aqui nesta noite, mais uma vez, retornando aqui a esta casa, onde nós sentimos aqui a presença do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para estar lendo a palavra do Senhor, como é de costume aqui, os irmãos se colocam de pé, né? Se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Quero aqui pedir que você abra a sua Bíblia no tema desta campanha, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, verso de número 3. Amém? Enquanto você encontra, eu quero aqui externar o meu agradecimento a Deus em estar aqui nesta noite com vocês. É sempre uma honra estar aqui, transmitindo a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida da bispa Dilma. Eu acertei o seu nome, né? Glória a Deus. É um prazer estar aqui, que Deus continue abençoando a sua liderança, tá bom? Evangelista Fernando, Deus abençoe, prazer em vê-lo novamente. E a pastora missionária Rose e a pastora Lena. A Lena é o canal de bênção, né, irmãos? Ela sempre manda mensagem me convidando para estar aqui. Deus abençoe a todos vocês. A amada igreja, noiva do Cordeiro, que o Senhor Jesus continue abençoando poderosamente. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Amém? Você pode sentar glorificando a Deus nesta noite? Glorifique ao nome de Jesus. Porque quando a gente está na casa do Senhor é momento de alegria, é momento de nós nos alegrarmos. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele disse: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Hoje não é noite de chorar, a não ser que você chore na presença de Deus, mas não por causa da tristeza, porque aqui tem o Espírito Santo e é o momento de nós nos alegrarmos. Amém? Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, simpatizante da fé, eu estava orando a Deus, pedindo uma palavra para este momento, e falar sobre herança é andar na Bíblia Sagrada. E aqui nós podemos falar de duas heranças. Nós poderíamos aqui falar da herança terrestre, mas podemos também falar da herança espiritual, a herança incorruptível segundo Paulo, porque a herança corruptível, ela vai ficar aqui na terra, nós não iremos levar nada desta vida, mas a herança celestial, a herança incorruptível, é que o apóstolo Paulo, ele vai falar em uma de suas cartas, e a palavra escolhida nesta noite, louvado seja Deus, vai falar de 4 personagens. Vai falar de Nabote, vai falar de Jezabel, Acabe, mas também vai falar de um homem de Deus chamado Elias, mas também vai falar de uma vinha. Quando nós nos debruçamos na palavra do Senhor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 3, quando nós olhamos o contexto, nós vamos entender que em Jezreel ficava o palácio de um rei chamado Acabe, e todo rei que fazia parte do reino norte, ele não obedecia ao decálogo, ele não obedecia os 10 mandamentos, ele não seguia os princípios de Deus. Pois bem, Acabe, ele fazia parte do reino norte, e uma certa feita, eu aqui conjecturo teologicamente, eu imagino ele saindo para fora do seu palácio, e ele começa a contemplar a herança de Nabote. Por quê? Próximo do palácio de Nabote, próximo do palácio de Acabe, existia uma vinha, e essa vinha pertencia a Nabote. Só, queridos, que a vinha, para ela dar fruto, existe um trabalho, existe um processo. Mesmo assim é o processo de Deus na minha e na sua vida. Requer muito tempo,
É interessante que quando o sábio Salomão, ele escreve no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, ele diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu, e há tempo para todas as coisas. Entenda uma coisa, quando Deus ele te faz uma promessa, essa promessa vai levar um tempo. Tem promessa que é a curto prazo, tem promessa que é a médio prazo, é a longo prazo. E nós temos que entender o processo durante a promessa. Porque para nós vivermos o propósito de Deus na nossa vida, é necessário que a gente venha entender o processo. Tem muita gente que no meio do processo acaba se desviando, acaba ficando estagnado, acaba parando no meio do caminho. Mas nesta noite Deus ele me trouxe aqui para te falar que o processo que você está enfrentando é por causa do propósito. Então aquela vinha, ela passou por um processo. Qual foi o processo, evangelista Edmilson? Os pais de Nabote cuidaram daquela vinha com muito amor, com muito carinho, para que ela viesse a dar uvas, para que ela viesse a dar frutos. Quando nós passamos pelo processo, isso significa que no propósito nós iremos dar fruto. E uma certa feita, Acabe, admirando aquela vinha, ele vai fazer uma proposta para Nabote, e ele diz assim: Nabote, eu gostei da sua vinha, ela está do lado do meu palácio, e eu quero comprar. Entenda uma coisa, quando Deus te faz uma promessa, quando Deus ele te dá um dom, quando Deus ele te dá um talento, o diabo ele vai fazer de tudo para acabar com o seu ministério, ele vai fazer de tudo para acabar com o seu chamado. E outra coisa, o diabo, ele sempre vai enviar uma proposta melhor do que aquela que você já tem. Ele sempre vai enviar alguém para derrubar você. Ele vai enviar uma Dalila, ele vai usar uma mulher na rua, ele vai usar um homem. Porque a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio matar, o diabo veio roubar, o diabo veio destruir, mas o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: eu vim da vida, e vida com abundância. Enquanto o diabo quer parar o seu chamado com os prazeres carnais desta vida, o meu Deus está dizendo: se você continuar obedecendo a minha palavra, Nabote, você vai desfrutar da herança incorruptível, aquela que o olho não viu, aquela que o ouvido não ouviu, aquela que não subiu ao coração, mas está preparada para a noiva do Cordeiro. Aleluia. Observe que a proposta de Acabe é comprar a vinha de Nabote. Só que a vinha de Nabote é uma herança que foi dada pelos seus pais. A lei do Antigo Oriente protege Nabote. Nabote não é obrigado a vender a sua herança. Então a lei dava crédito a Nabote. Mesmo Acabe sendo rei, mesmo a vinha estando do lado do palácio do rei, o rei não poderia tomá-la, porque estava selado. Ele tinha a proteção da justiça. Então a lei estava a favor de Nabote. Só que quando Nabote recebe a proposta de compra, observe que Acabe vai dizer assim: olha, eu te dou uma vinha melhor, eu te dou, se possível, muito dinheiro. Sabe por quê? Toda vez que o diabo ele vai usar alguém para te derrubar, ele não vai mandar qualquer um. Ele não vai mandar um homem disfarçado, ele não vai mandar um homem com chifres, feio, não. Ele vai mandar o homem mais bonito, ele vai mandar ele bem arrumado, a oratória dele é impecável, ele vai te dizer que ele tem de tudo. Sabe por quê? Porque ele está sendo usado pelo diabo.
E essa oferta, este prato que está sendo oferecido, é para acabar com a sua herança, é para acabar com a sua família, é para acabar com o seu ministério. Observe que quando Nabote, ele recebe a proposta de Acabe, eu imagino que a proposta do rei é tentadora. Por quê? Primeiro, se tratava de um rei, o rei de Israel. Segundo, ele falou: olha, eu te dou muito dinheiro por essa vinha. Terceiro, se você não aceitar o dinheiro, eu vou te dar uma vinha melhor. O que você acha, Nabote? Só que agora Nabote, ele começa a fazer uma introspectiva, porque a tentação vem em direção a Nabote. Só que agora ele vai pensar: o que eu devo fazer? É por isso que quando nós estamos no Espírito, nós não sucumbimos à tentação. Aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: andai em Espírito, e se você estiver no Espírito, você não vai satisfazer os prazeres da carne. Ei, querido, a herança celestial, para você receber, para você chegar até lá, você tem que renunciar ao mundo, você tem que renunciar os prazeres carnais. Por quê? Porque se nós andarmos de acordo com o curso deste mundo, jamais nós seremos galardoados no tribunal de Cristo. Aleluia. Ele começa a pensar: a proposta é boa, mas será que compensa eu vender a minha herança? Aí, baseado no tema, eu te pergunto: qual é o valor da sua herança? A sua herança, ela faz parte do custo do mundo que vai ficar aqui na terra. Então a sua preocupação não é com a sua salvação. Porque se a sua herança, ela faz parte das coisas incorruptíveis, significa que você vive segundo o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O perder neste mundo é lucro diante do reino de Deus. O crente salvo, ele tem que saber qual é a sua herança. Qual é a sua herança? Eu venho aqui nesta noite para te dizer que a tua herança não foi comprada com qualquer preço. Houve um alto preço no Calvário. A sua herança, de ter o nome escrito no livro da vida, custou 3 cravos no Filho de Deus. A sua herança custou uma coroa de espinho na cabeça de Jesus Cristo. A sua herança custou 39 chibatadas com um chicote de 12 tiras, e na sua extremidade tinha ponta de cadioço de carneiro e metal, vezes 12, 468 cortes. Essa é a sua herança. Você quer ter herança na eternidade? Você vai ter que renunciar. Você quer viver na eternidade? Você vai ter que passar pelo processo, o processo da rejeição, o processo do abandono, o processo do desprezo. Aí Paulo vai dizer: você pode ser desprezado aqui, mas você vai ganhar o céu, você vai ganhar a eternidade. Aleluia. Oh, glórias. A proposta é tentadora para você vender a sua herança. Tem muita gente se vendendo e barganhando com Satanás. Esse tema é profundo. Por quê? Porque falar da herança celestial requer renúncia. Falar das coisas celestiais é abrir mão do mundo. Por quê? Porque estamos vivendo no tempo da teologia da prosperidade.
Estamos vivendo no tempo do antropocentrismo. O que é isso? Antropologia. Fala da matéria do homem, fala da doutrina do homem. Ah, eu posso. Ah, eu sou. Você não pode nada. Você não é nada. Quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem tem é Ele, quem dá é Ele. Pastor, e o que eu sou? Você é um mordomo, rapaz. Você não passa de um mordomo. Por quê, pastor? O carro que você tem é de Deus. A casa que você tem é de Deus. O dinheiro que está na sua conta é de Deus. A poupança é de Deus. A sua vida quem guia é Deus. É orientada pelo Espírito Santo de Deus. Então você é um mordomo. E o que é mordomo, pastor? É alguém que administra os bens do seu Senhor. Vou te provar na Bíblia. 7 anos de crise no Egito. 7 anos de fartura. Quando José se apresenta diante de Faraó, Faraó entende que José tem o Espírito Santo de Deus. Aí Faraó diz assim: opa, já sei, estou diante de um mordomo. Esse mordomo, ele vai administrar o Egito, ele vai administrar os meus bens. Observe que num período da seca, no período da fartura, José, ele faz o que? Ele faz estoque. Quando chegou a seca, representada pelas 7 vacas magras, José agora está administrando. O povo está sem comida, mas o mordomo estava lá. Nós somos mordomos de Cristo. Neste mundo nós não temos nada. É Ele que nos dá, porque nós estamos cuidando da herança que Ele nos deu. Qual é o valor da sua herança nesta noite? Meu querido e amado irmão, entenda uma coisa: só há uma maneira de nós sermos galardoados no tribunal de Cristo, como disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós devemos de comparecer no tribunal de Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você comparecer ao tribunal de Cristo, quando é que vai se dar? Jesus Cristo arrebatou a sua igreja antes dela chegar lá nas bodas do Cordeiro, porque o mundo aqui vai estar um caos. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Segundo o evangelista João, quem é que vai ser o juiz? João capítulo 5, João diz que quem vai ser o juiz é Jesus Cristo. Ele vai estar lá sentado no tribunal. A igreja vai ser julgada. Pastor, a igreja vai ser condenada? Não, a igreja, ela vai ser galardoada. Tudo que você faz aqui nesta igreja, no tribunal de Cristo, você vai receber a recompensa. Tudo que você faz aqui para a obra de Deus, no tribunal de Cristo, você vai ser galardoado. Pastor, as obras serão provadas no fogo. E quem é o fogo? É o Santo Espírito de Deus. Assim como ele entra no pecador hoje, naquele dia, o fogo do Espírito vai provar as obras que você fez. Aí eu te pergunto: você quer ser galardoado, mas a sua obra simboliza feno, palha, madeira, ou simboliza prata, ou simboliza ouro, ou simboliza pedras preciosas? Quando o Espírito Santo passar a sua obra no fogo, será que ela vai resistir? Será que ela vai resistir o fogo? Quando a sua obra estiver no tribunal de Cristo, ela representa madeira, feno ou palha. Porque a madeira, o feno e a palha simboliza obras feitas pelas mãos dos homens. E Mateus vai dizer que eles já receberam o seu galardão. É por isso que naquele grande dia muitos serão envergonhados. Aí eles vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu orei e o Senhor curou. Aí Jesus vai dizer: vocês se fizeram no meu nome. Falar de mim é uma coisa, andar comigo é outra coisa. Falar de Deus até o diabo fala quando ele foi acusar Jó. Ele foi diante de Deus acusar Jó. Agora andar com Deus é diferente. Andar com Deus é renunciar ao mundo para receber a sua herança. Agora no tribunal de Cristo, quando as suas obras forem provadas pelo fogo do Espírito, se ela simbolizar prata, que é a redenção de Jesus Cristo, se ela simbolizar o ouro,
ou as pedras preciosas que simbolizam o Espírito Santo, você vai ser galardoado, você vai ser recompensado. Neste mundo, querido, tudo é vaidade, tudo passa. Aí eu imagino Nabote, ele olha para Acabe e diz assim: longe de mim de vender a minha herança, a herança dos meus pais. Ei, meu querido, a sua herança foi comprada a preço de sangue. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. A palavra graça significa favor não merecido. Nós não merecíamos. O diabo estava nos acusando, dizendo: não tem mais jeito para ela, não tem mais jeito para ele. Ele está se prostituindo, ele é um traficante de alta periculosidade. Mas a graça, segundo Tito capítulo 2 versículo 11, se há manifestada na cruz do Calvário, trazendo salvação para todos os homens. Enquanto o diabo olha para nós e diz assim que nós não merecemos, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2 verso 8 e 9, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. No verso 10 Paulo vai dizer: você é feitura de Deus e foi feito, criado para as obras do Senhor. Adore a Deus nessa noite, adore a Jesus. Xarabassou de Cantaramanai. Qual é o valor da sua herança? Ah, pastor, porque eu estou na igreja, mas amanhã na faculdade os meus colegas não podem saber que eu sou evangélico. Ah, pastor, porque eu estou na igreja, mas amanhã no trabalho as pessoas olham para mim. Xarabaçu de Calamanai, Arabaçu de Remenecanaiaçobias. Faz uma introspectiva. Qual é a sua herança? Entenda, eu não sou contra você estudar, eu não sou contra você crescer materialmente. Não sou, nós precisamos do dinheiro. Eu estudo, eu preciso estudar, eu trabalho, eu tenho sonhos, projetos. Mas entenda uma coisa: eu sou mordomo de Deus. Enquanto eu estiver nessa terra, nada é meu, porque tudo é dele. Tudo é dele. Eu estou apenas administrando. Por quê? Porque Paulo diz que o ferrugem vai comer o carro, vai comer a sua casa. A sua casa é nova hoje, amanhã vai ficar velha. Mas como andam as tuas vestes diante de Deus? Qual é o valor da sua herança? O Filho de Deus foi crucificado na cruz do Calvário. O sangue carmesim que descia sobre o madeiro estava dizendo: este sangue, ele não aplaca os pecados como na antiga aliança, ou seja, encobria. Este sangue tem o poder para perdoar. Aí o profeta Ezequiel vai dizer: quando Deus perdoa o pecado do ser humano, ele pega os seus pecados e joga no mar do esquecimento. Aí o profeta vai escrever dizendo: o Senhor diz assim: dos seus pecados eu já não me lembro mais. Alguém pode até levantar o dedo contra você e acusar. Você é quadrado e você tem que dizer: eu sou quadrado mesmo. Ah, você é fanático, eu sou fanático mesmo. Sabe por quê? Eu estou andando com Cristo. A qualquer momento eu posso ouvir o som da trombeta. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar, pastor. E a minha mãe que está no túmulo, ela vai ouvir a voz da trombeta, porque Paulo diz assim: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu e você que estamos de pé seremos transformados e arrebatados. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Xarabassonekamanayasai, Arabassui de Candoneba Nayasei.
Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui. O Espírito Santo de Deus está derramando brasas vivas tiradas do altar. E eu creio, meu Pai, quem é batizado com o Espírito Santo vai começar a falar em línguas estranhas. Aquele que não é batizado, seja batizado agora. Sabe por quê? O fogo do Espírito está nesta igreja nesta noite, dizendo: qual é o valor da sua herança? Escute-me. Acabe fica furioso com a reação de Nabote. Por quê? Porque Acabe é rei. Não era qualquer um que estava pedindo para comprar a vinha de Nabote. Acabe não mandou um soldado. Acabe não mandou aquele que era o seu braço direito. Acabe foi pessoalmente, diz a Bíblia. Só que Nabote, ele se recusa a vender a sua herança. Por quê? Porque já vinha de muitas gerações. Era uma vinha que cresceu e ficou bonita com muito trabalho. Lembra de você quando chegou aqui todo desgraçado? Quando as pessoas olharam para você e disseram assim: vai ser um bandido, vai ser um traficante, vai ser uma meretriz. Mas você entrou aqui, aí o Espírito Santo, ele tocou no seu coração. Você sentiu aquela chama. O Espírito Santo, ele lapidou você, transformou você num pregador, transformou você num mensageiro, transformou você num cantor. Hoje você está aqui. Sabe por quê? Porque você representa essa vinha. Você foi lapidado, você foi cuidado. Agora os espinhos já foram tirados. Os bichos foram matados para não danificar a vinha. Tudo aquilo que simboliza a lepra do pecado foi tirado de você. Agora você é uma nova criatura. Aí Paulo diz assim: se eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque o meu alvo é o céu. O meu alvo é Cristo. A minha herança não está na terra, a minha herança está nos céus. Quando Nabote diz não para Acabe, ele fica furioso. Por quê? Toda vez que você estiver no Espírito, você vai dizer não para Satanás. Por quê? Porque hoje, qualquer pecado, nós ouvimos: a carne é fraca. Só que, entenda uma coisa, me escute. Dentro de você há dois leões. Um leão representa o espiritual e o outro representa o carnal. O que vai vencer é aquele que você alimentar mais. Você pode até dizer que a carne é fraca, mas o espírito é forte. O espírito é forte. Se eu alimento o carnal e pratico aquilo que a Bíblia diz para eu não praticar, eu não vou fazer parte da herança. Eu não vou subir. Na trombeta, quando for anunciada, só vai ouvir os salvos. Só os salvos ouvirão, inclusive aqueles que estarão no túmulo. Pastor, se eu não estiver com a vida no altar, você não vai ouvir, querido. Você não vai ouvir, querida. E você perdeu a sua herança. Será que a sua herança vale 1 hora de prazer? Será que a sua herança vale 30 minutos para você ir ali fumar uma droga? Jesus está dizendo: a sua herança vale muito mais que isso. Você não tem noção do tamanho da sua herança. Aí a Bíblia vai dizer: aquilo que os olhos não viu,
Aquilo que os ouvidos não ouviu é o que eu tenho preparado para vocês. Alguém aqui na terra pode achar-se grande, mas nesta noite eu vim aqui te dizer: sabe quem é grande? Grande é aquele que tem o nome escrito no livro da vida, porque quando for arrebatado vai estar diante do seu Senhor para ser galardoado. Será que compensa eu barganhar contra Deus? Será que compensa eu abrir mão dos meus princípios para viver segundo o curso do mundo e perder a minha herança? Eu estudei um livro que diz assim, que fala sobre 40 propósitos do autor Rick Warren. E ele fala algo muito importante. Por exemplo, em Gênesis o homem vivia até 960 anos, 950. O homem mais velho da Bíblia foi Matusalém. Jared viveu 969 anos. Aí depois do pecado, Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus reduz a idade do homem por causa do pecado para 120 anos. O salmista vai dizer que quando nós passamos de 70 anos é cansaço e fadiga. Resumindo, o homem pode até viver até 120 anos se cuidando. Aí Rick Warren vai dizer assim: olha, você acha mesmo que Deus, um ser inteligente, te criou para você viver 120 anos? E quando você morreu, acabou? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Cadê a sabedoria dele? Aí o autor vai dizer: não. Quando Deus reduz a idade do homem, é porque ele está dizendo: olha, você vai morrer com 120, mas você vai viver do meu lado. Aí a Bíblia vai dizer em Hebreus: porque você é herdeiro e co-herdeiro, a sua herança é a celestial. Você pode até morrer com 120 anos desfrutando dos prazeres do mundo, bons, carro, casa, cuidando da sua família, do seu ministério. Mas quando você morrer aos 120, obedecendo a palavra do Senhor, você vai ser galardoado lá no céu. Acabe e fica furioso. Por quê? Porque ele não aceita um não de Nabote. O diabo, ele não aceita um não. É por isso que hoje ele tenta, você diz não, mas ele vai tentar de novo. E é por isso que Paulo vai dizer assim, ó: se revista de toda a armadura de Deus. Aí o apóstolo Pedro vai dizer assim: olha, o diabo anda como um leão procurando a quem tragar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, segundo o evangelista Mateus. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Pastor, como eu recebo a minha herança jejuando, como eu recebo a minha herança orando, como eu recebo a minha herança consagrando, como eu recebo a minha herança sendo obediente à palavra do Senhor. Ei, meu querido, só vai entrar no céu, só vai receber a sua herança aquele que é obediente à palavra do Senhor. Neste mundo o homem pode ter carro, casa, mulheres, mas se a trombeta soar e ele não andar em conformidade com a palavra de Deus, ele é miserável, ele é pobre, ele é cego, ele é nu, desgraçado. Mas você tem o seu nome escrito no livro da vida. Quando a trombeta soar, nós vamos nos encontrar nas nuvens. Aí ele chega em casa triste, ele fica cabisbaixo, ele fica abatido por causa que não conseguiam sim de Nabote. 3 motivos para Nabote não vender a sua vinha. Primeiro, a vinha de Nabote tinha um alto preço. A Bíblia diz que Nabote recebeu a vinha como herança de seus pais. Ou seja, houve um trabalho de plantio e cuidado na vinha por outras pessoas que Nabote recebeu. Ele recebeu aquela herança, só que ali teve um processo. Quando Jezabel chega em casa, percebe Nabote triste, Acabe triste. Aí Jezabel agora vai ser usada pelo diabo. Porque assim, quando você diz não para o diabo, ele vai usar alguém para te derrubar.
A lei dava direito a Nabote, protegia Nabote, o rei não podia tomá-la, porque era tudo legalizado de acordo com a lei judaica. Porém o diabo, quando quer derrubar alguém, para ele perder a sua herança no céu, ele não brinca, queridos. Aí Jezabel percebe a tristeza no rei e diz: o que está acontecendo? Acabe. Aí Acabe diz assim: olha, eu fui até Nabote, ofereci um valor muito bom, e ele não aceitou em dinheiro. Ofereci outra vinha melhor, e ele não aceitou. Por quê? Porque Acabe não entendia o valor da vinha, só sabia o valor daquela vinha Nabote. Entenda uma coisa, a vinha, ela significa aqui na tipologia bíblica o céu. E a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Nabote, na tipologia bíblica aqui, significa eu e você. Mas Acabe, na tipologia bíblica, ele significa aqui o inimigo das nossas almas. O inimigo chamado Satanás. Ele quer nos tirar dos céus. Ele quer acabar com a nossa vida. Ele quer acabar com tudo que nós temos. É por isso que Deus, ele me trouxe aqui, Nabote. Ainda que o homem venha barganhar contra você, fica firme. Fica firme, Nabote. Ainda que você morra apedrejado, no céu você será bem coroado. A Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele orava dizendo: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que ele está sendo apedrejado, o sangue está jorrando. Paulo consente na morte de Estevão, mas a Bíblia diz que Estevão olha para o céu, ele contempla Deus sentado no seu trono, e eu imagino a alegria dentro de Estevão. Espírito, sai logo dentro de mim, porque eu quero ser contemplado. Eu estou sendo apedrejado na terra, mas eu estou recebendo a minha herança lá no céu. Eu estou sendo morto aqui pelos homens, mas eu vou ser coroado no tribunal de Cristo. Tem muitos aqui na terra dizendo que são homens grandes. Ei, querido, o homem mais rico do mundo hoje, segundo o estudo, é o Elon Musk. Ele tem trilhões de dinheiro, mas eu vim aqui te dizer uma coisa: ele não tem o que você tem. Por quê? Se agora o coração daquele homem parar, ele não vai ser coroado, ele vai viver na condenação eterna. Mas você que anda a pé, você que acorda cedo para pegar o ônibus, para ir trabalhar, muitas vezes cansado ou abatido, o meu Deus está dizendo nesta noite: o seu nome está escrito no livro da vida, e se você falecer agora, o céu te aguarda, porque eu tenho uma herança preparada para você. A herança incorruptível, aquela que a terra não pode comprar, aquela que não se compara com carro, com casa, com dinheiro, a herança celestial. Qual é o valor da sua herança? Primeiro motivo para ele não vender a sua vinha é porque a vinha de Nabote tinha um alto preço. Você está aqui nessa noite porque o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário. Tem gente que já não valoriza o sacrifício do Filho de Deus. Tem gente que barganha. Somos cristãos, mas temos que ser cristãos que andamos de acordo com a palavra de Deus. Segundo motivo que Nabote não vai vender a sua vinha. A vinha de Nabote era um presente. A sua salvação é um presente de Deus. Por quê? Porque nós estávamos como ovelhas desgarradas, sendo condenados à morte eterna. Mas o Filho de Deus nos comprou. Aí Paulo vai dizer que a salvação é um dom gratuito dado por Deus. Terceiro motivo que Nabote ele não vende a sua vinha. A vinha de Nabote precisava ser cuidada. Você está cuidando da sua herança? Olhe para o irmão que está do seu lado, aqui eu vou finalizar, e diga para ele: você está cuidando da sua herança? Não, você pode falar melhor. Você pode falar melhor. Olhe para ele: você está cuidando da sua herança?
Qual é o valor da sua herança nesta noite? O valor da minha herança é o carro que eu tenho na garagem. Não, você está equivocado, rapaz. Porque o carro passa, a casa passa. Esse reloginho que está aqui dentro, ele não fala a hora que ele vai parar, mas ele vai parar. E quando ele parar, como andam minhas vestes diante de Deus para eu receber a minha herança? Tem muita gente se preocupando com a herança terrena, mas eu vim aqui nessa noite te alertar: a trombeta vai soar, o Filho de Deus vai arrebatar a sua igreja, mas nessa noite ele pode voltar individualmente para cada um aqui. E como está você diante do Senhor? Qual é o valor da sua herança? Acabe vai ser usado por Satanás para tentar negociar com você, para você vender a herança, mas nessa noite você vai olhar para Acabe, vai olhar para os demônios do inferno e vai dizer assim: a minha vinha eu não vendo, a minha vinha eu não dou, a minha vinha eu não troco. Sabe por quê? Ela está sendo bem cuidada, ela está sendo bem cuidada por mim. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está às portas. Você quer ser coroado? Então, rapaz, anda em vigilância. Você quer ser coroado? Então vigia. Eu quero ser galardoado. Hoje eu sou pastor de igreja. Toda terça eu tenho que ensinar o povo. Mas lá não tem teologia da prosperidade não, meu querido. Lá só tem Bíblia. Lá é só palavra de Deus. Lá não tem negócio de antropocentrismo não. Lá é Cristo no centro. Lá é Deus no centro. Eu posso orar para você, para Deus te abençoar financeiramente, mas em primeiro lugar eu tenho que te mostrar o Calvário. Em primeiro lugar eu tenho que te mostrar que o Filho de Deus sofreu na cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Eu entendo, o valor da sua herança não se compara com as coisas desta vida não. O valor da sua herança é viver na eternidade com Cristo. Então não negocie os princípios, não negocie a Torá, não negocie os seus valores. Guarda a sua herança. Aí a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 2 verso 11, parte D do versículo: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Se coloque de pé com a permissão da pastora nessa noite. Agora Jezabel, ela vai tramar contra a vida de Nabote. Já que a lei defende Nabote e o rei não pode tomar a sua vinha, já sei. Vou pegar 2 homens maus, vou pegar uma pena no nanquim e vou pegar um anel real, vou escrever carta às autoridades e vou dizer que Nabote blasfemou contra Deus. Aí na antiga aliança, Levítico capítulo 24, versículo 10 ao 16, a Bíblia diz que aquele que blasfemasse contra Deus era morto. Aí Jezabel vai se aproveitar disso e dizer assim: olha, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Pega 2 homens de Belial, ou seja, 2 homens inúteis, 2 homens infiéis, 2 homens que não tinham princípios, e agora vai testemunhar contra Nabote, vai dizer assim: olha, coloca Nabote na presença de da presença de todas as autoridades, e fala que Nabote blasfemou contra Deus, e esses homens aqui são testemunhas. O céu está contemplando tudo, Deus está vendo. Nabote, ele se permanece firme, porque tem gente que quando vem a prova, ele abandona Deus. Ele só é cristão enquanto tem dinheiro na conta, tem um emprego bom. Mas a prova veio, ele cai fora. Não sirvo mais a Deus. Ainda sai murmurando do pastor, da pastora e reclamando de todo mundo. O problema não está na pastora não, rapaz. O problema não está no pastor e nem na igreja. O problema está em você. Por quê? Porque você não é um verdadeiro Nabote.
Você não é um verdadeiro Nabote que guardava a palavra do Senhor. Ele está diante das autoridades, as acusações começam a acontecer, ele fica quieto, porque Deus estava dizendo: servo bom e fiel, vai morrer apedrejado, mas vai receber a sua herança aqui, vai ser coroado. Aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer assim: olha, não se preocupe, Nabote, porque tudo que o homem faz aqui, ele vai receber. Aí a Bíblia diz que as acusações foram postas, as duas testemunhas de Belial se levantam, os dois homens, e testemunham contra Nabote. Não teve jeito, o rei Jezabel havia escrevido e havia carimbado com o anel real. Quando as autoridades olham aquela carta, percebe que não foi Jezabel que escreveu, na verdade foi Acabe, mas não foi Acabe. Jezabel estava agindo de má fé, porque queria tomar a herança por qualquer custo. Aí a Bíblia diz que Nabote é condenado à morte apedrejado, porque a lei de Moisés dava direito para isso. Ele morre apedrejado. Aí a palavra do Senhor diz que Jezabel chega no palácio e diz assim: agora sobe, Acabe, e toma a vinha de Nabote a preço de sangue. Aí a Bíblia diz que agora Deus vai usar o quarto personagem, chama Elias e fala para Nabote, para Acabe: assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, vai lamber o teu sangue. Assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, a tua mulher, eu vou extirpar toda a sua descendência, Acabe. Sabe por quê, queridos? A herança celestial é coisa séria. Não brinque com a sua salvação, rapaz. Tome cuidado com o pecado. Vigie, não siga o curso deste mundo. Tome muito cuidado, vigie. E nesta noite Deus está procurando, cadê os verdadeiros Nabotes? Que não se curvou diante de Acabe. Cadê os verdadeiros Nabotes que não negociou, não barganhou, não vendeu a sua herança? Aí o meu Deus, nessa noite Ele está dizendo: você tem que ser fiel para ser galardoado, você tem que ser fiel até a morte para ser coroado naquele grande dia. Aí nesta noite a palavra do Senhor para o seu coração é essa: alguém pode até tirar sua vida aqui na terra, mas você vai viver mais do que 120 anos, você vai viver mais do que 100 anos, você vai viver na eternidade comigo. Eu quero orar por você, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Eu vou orar para encerrar. Eu quero orar para Jesus te curar. Eu quero orar para Jesus te dar discernimento. Eu vou orar para você, para Deus te dar estrutura, para você não negociar sua herança. Você precisa ser um Nabote, rapaz. O diabo está tentando você. Os prazeres estão vindo, mas o diabo quer tirar sua herança. O diabo, ele não tem dó de você, ele quer acabar com a sua herança. Porque quando você quer pecar contra Deus, a aliança vai ser quebrada. O seu nome vai ser riscado do livro da vida. Como você vai receber a sua herança? Mas nesta noite Deus está dizendo: Nabote, Nabote, você quer receber a herança? Diante de Acabe, fica firme. Diante de Jezabel, fica firme. Diante das falsas acusações, fica firme, Nabote, porque você vai ser coroado na eternidade. E eu quero orar por você nessa noite.